O compilador, ele é um programa responsável por analisar, ele vai ler o seu código, ele vai verificar, e ele, a partir disso, se não tiver nenhum erro no seu código, ele vai gerar um arquivo executável, normalmente binário. Então aqui embaixo eu trouxe uma imagem de mais ou menos como que ele funciona. Então ele vai pegar esse código ali que você digitou em linguagem C, vai passar esse código ali pelo compilador, e a partir disso ele gera um arquivo executável na linguagem da máquina. E a partir desse arquivo executável, você consegue inserir dados no seu programa, novas entradas, quantas vezes você quiser. Então, você consegue executar o seu código quantas vezes você quiser, sem precisar compilar novamente. Mostrando aqui a diferença, então, entre as linguagens interpretada e compilada novamente. Então, na linguagem interpretada, que é lá do Python, que vocês já conhecem, como que ela funciona? Nós colocamos o nosso código-fonte, né? Nós utilizamos ele. O código-fonte é aquele que nós digitamos, aquele código que nós escrevemos. Nesse código, na hora que nós vamos executá-lo, nós inserimos os dados que nós precisamos, nossas entradas. Essas entradas, junto com o código, então, serão enviadas para o interpretador, que vai interpretar linha a linha o que está acontecendo, vai pedindo esses dados linha a linha, e a partir disso vai gerar a saída. Já na linguagem compilada, o que acontece é que o nosso código-fonte ele é primeiro enviado ao compilador. Nós precisamos compilar esse código e a partir disso nós vamos gerar um arquivo executável. Né? Esse código ele vai ser validado. Se não tiver nenhum erro no código, gera esse programa executável. A partir desse programa executável é que nós vamos inserir nossos dados, nós vamos inserir ali nossas entradas. Aí sim, quando nós colocamos os dados nesse programa executável, que nós vamos obter nossa saída. Então, como vocês conseguem ver aqui também, nós não precisamos compilar o código novamente. Se é o mesmo código que nós estamos trabalhando, nós podemos executá-lo quantas vezes quiser sem compilar. A princípio, isso aqui parece muito mais trabalhoso, né? Ter que compilar o código toda vez. Poxa, que trabalho. Só que imagina uma situação em que você tem muitas entradas para colocar. Por exemplo, você está lá colocando a entrada de matrizes. E aí são muitos dados que você tem que colocar. E aí você vai colocando ali no Python, vai colocando, e o seu erro está lá no print, lá na saída. Você vai colocar todos os seus dados para fazer o teste do seu código, e ele vai dar o erro só lá no final. E aí você vai ter que arrumar o erro e testar tudo de novo. Na linguagem compilada isso não acontece, porque se tiver um erro, ele não vai deixar nem você compilar aquele arquivo, ele não vai deixar nem você criar esse programa executável para entrar com seus dados. Então, apesar de ele parecer mais trabalhoso agora, ele acaba te poupando muito tempo por conta dessa questão de você só conseguir entrar com os dados se o programa estiver correto. Eu trouxe mais um exemplo de como que é feita essa operação com os compiladores, né? Como que nós vamos executar o nosso código a partir da utilização dos compiladores. Eu já tinha trazido um exemplo rapidinho no vídeo 1, mas eu vou demonstrar novamente como que nós fazemos essa utilização e também vou demonstrar aqui com um erro para ver se fica um pouco mais claro o entendimento desses compiladores. Vamos lá, então. Eu vou utilizar o mesmo código que a gente utilizou no vídeo 1. Então, aquele código que a gente salvou como exemplo 1 naquela pasta, né? A gente salvou na pasta Python versus C. Aqui o exemplo 1. Então, indo lá para o nosso terminal, nós vamos digitar o comando cd, que é o comando de entrar na pasta, documentos. Eu utilizo a tecla tab, que ela faz o autocomplete aqui. E aí, novamente, cd, como eu sei o nome das pastas, onde eles estão, fica um pouco mais fácil. Aqui eu dou o comando ls, que é para ele, então, me mostrar quais são os documentos que eu tenho na pasta. Ali, o exemplo 1.c, o único documento na pasta, né? Então, vamos lá. gcc, que é o comando ali para compilar. Opa, exemplo 1.c. Aqui a gente vai renomear ele como prog. Ok. Ele compilou. Novamente a gente vai ver ele aqui. Ó, o programa executável está aqui. Isso significa que se ele não mostrou mensagem nenhuma, está compilado, ponto barra prog. Ah, mas eu preciso compilar de novo? Não. Como eu tinha mostrado naquele fluxograma anterior, não é preciso compilar novamente. A gente pode executar esse programa quantas vezes quiser, apenas inserindo os dados e executando ele. Como no caso desse nosso primeiro programa, não tem entrada de dados, é só colocar o comando para ele executar que ele vai já liberar as saídas, ele nem vai pedir entrada de dados. Olha só, quantas vezes eu quiser, ele vai dar certo. Agora, vamos fazer uma outra suposição aqui, né? Vou deletar, então, esse arquivo compilado e vou vir aqui no nosso código fonte e vou deletar esse ponto e vírgula.
Salvamos então e vamos voltar ao terminal. Então já estamos lá dentro da pasta, só precisamos fazer o comando de compilar. Ah, olha só. Quando eu tenho um erro, ele não deixa eu compilar. O que que aconteceu aqui, ó? Que ele esperava que tivesse um ponto e vírgula antes do inteiro soma 1. Então aqui, antes disso aqui, espera-se um ponto e vírgula aqui. Então ali ele está me mostrando onde que é o problema. Então, notem que os compiladores eles não deixam a gente ter esse arquivo executável, então não é possível entrar com dados nem nada do tipo, não é possível executar o programa se tiver qualquer erro no nosso código. Isso evita, como eu falei anteriormente, uma perda de tempo, né? Nós não vamos ficar lá entrando com vários, vários, vários dados à toa, porque às vezes o nosso erro está lá na saída, está lá no print, lá no final.